Você já sentiu que sua casa não é mais um refúgio, mas um campo de batalha invisível? Que algo pesado ronda os cômodos, que discussões surgem do nada, que o cansaço parece morar nas paredes? Talvez você tenha atribuído isso ao estresse, à rotina, aos problemas do dia a dia. Mas e se eu te disser que existe uma dimensão espiritual que você não está enxergando? Santa Teresa de Ávila, aquela mulher do século XVI que reformou o Carmelo e desvendou os mistérios da alma, sabia de algo que a maioria dos católicos nunca descobre. Ela entendia que a porta da sua casa não é apenas uma entrada física, mas um limiar espiritual, uma fronteira onde o combate entre a luz e as trevas se intensifica. E agora, no primeiro dia de fevereiro, às vésperas da festa da apresentação do Senhor, o céu te convoca para um ato de autoridade. Não é superstição, não é mágica, não é folclore religioso. É uma verdade mística que atravessa séculos, registrada na Escritura e vivida pelos santos. Você está prestes a descobrir 3 atos simples, mas poderosos, que podem transformar o clima espiritual da sua casa pelos próximos 28 dias. Santa Teresa não falava por teoria, ela falava por experiência. Ela enfrentou opressões, tentações e ataques espirituais tão intensos que aprendeu na pele o que funciona e o que não funciona. E o que ela descobriu, escreveu. E o que escreveu permanece vivo até hoje. Então preste atenção, porque o que você vai aprender não é mais uma devoção qualquer. É uma estratégia de guerra espiritual para guardar o que é seu, para proteger quem você ama e para declarar que, naquele espaço, Deus é o único Senhor. A maioria das pessoas vive numa fé passiva, reativa, defensiva. Elas rezam quando algo ruim acontece, buscam a igreja quando a crise aperta, mas não exercem autoridade espiritual sobre suas vidas. E Santa Teresa dizia que isso é um erro grave, porque se você não toma posse do seu território espiritual, alguém ou alguma coisa vai tomar. E não estou falando de possessões ou manifestações sobrenaturais assustadoras. Estou falando daquilo que você normaliza, mas não deveria. A tristeza que não tem explicação, a irritação que brota sem motivo, os conflitos que surgem do nada, a falta de paz que parece ser parte da mobília da casa. Santa Teresa te diria com aquela franqueza cortante dela que você precisa acordar, assumir responsabilidade e agir. E o dia 1º de fevereiro é o momento certo para isso, porque fevereiro é o mês da Sagrada Família. É o mês em que a igreja celebra a apresentação de Jesus no templo, o momento em que Maria e José levaram o menino para ser consagrado. E o que eles fizeram no templo, você vai fazer na sua casa. Você vai apresentar, consagrar, selar. Você vai declarar que aquele espaço pertence a Deus, e quando você faz isso com fé, com intenção e com autoridade, algo muda. Não apenas no mundo espiritual invisível, mas na atmosfera visível da sua vida. As pessoas que moram com você vão sentir. Você vai sentir. E até os que visitam vão perceber que há algo diferente ali. Então prepare seu coração, porque o que vem agora não é só informação. É transformação. Santa Teresa de Ávila descrevia a alma como um castelo de cristal com muitas moradas. Nas primeiras moradas, logo na entrada, é onde os ataques acontecem. É ali que as bestas venenosas, como ela chamava, tentam se infiltrar. E essas bestas não são criaturas mitológicas. São pensamentos destrutivos, hábitos ruins, influências tóxicas, palavras malditas que alguém jogou sobre você ou sobre sua família. Elas entram quando você não está vigilante. Entram quando você deixa a porta aberta, espiritualmente falando. E uma vez dentro, elas criam morada. Elas se instalam. E aí você passa anos vivendo com um peso que não é seu, carregando fardos que não te pertencem, acreditando que aquilo é normal, mas não é. E Santa Teresa te gritaria isso se pudesse. Ela diria que você foi feito para habitar as moradas mais profundas, onde Deus reside, e não para ficar preso nas salas da entrada, brigando com sombras. E como você protege a entrada? Como você impede que essas influências negativas invadam o seu castelo interior? Você sela a porta. Você marca, você consagra,
Você declara. E isso não é apenas simbólico, é espiritual. Na tradição bíblica, a porta sempre foi sagrada. Lembra do Egito? Quando o anjo da morte passou pela terra matando os primogênitos, as famílias que marcaram os umbrais com o sangue do cordeiro foram poupadas. Não foi o sangue que salvou, foi a obediência. Foi o ato de fé. Foi a disposição de fazer o que Deus mandou, mesmo sem entender completamente. E o mesmo princípio se aplica hoje. Quando você marca a porta da sua casa com o sinal da cruz, quando você asperge água benta, quando você pronuncia uma oração de consagração, você não está fazendo teatro. Você está exercendo uma autoridade espiritual que Jesus te deu. Você é batizado. Você é filho de Deus. E isso significa que você tem poder para abençoar, proteger e selar. Mas muita gente não acredita nisso. Muita gente acha que espiritualidade é algo vago, subjetivo, que acontece só no coração ou na mente. E Santa Teresa riria disso, porque ela sabia que o espiritual é tão real quanto o físico. Ela via anjos, enfrentava demônios, experimentava êxtases místicos. E ela não era louca, não era histérica. Ela era lúcida, inteligente, equilibrada. Tanto que a Igreja a declarou doutora. E o que ela ensina é claro. O mundo espiritual existe. Ele interage com o mundo material. E você precisa agir nele. Não com medo, não com paranoia, mas com fé. Com a certeza de que Cristo já venceu. E o que você faz no dia 1º de fevereiro é simplesmente aplicar essa vitória na sua vida concreta, na sua casa concreta, na sua família concreta. Então vamos ao primeiro ato. Você vai se posicionar na porta de entrada da sua casa, aquela porta principal por onde você e todos os outros entram. E com a mão direita, você vai fazer o sinal da cruz no batente superior. Não de qualquer jeito, não mecanicamente. Você vai fazer devagar, com intenção, visualizando o sangue de Cristo lavando aquela entrada. E enquanto faz, você vai dizer em voz alta ou no coração: nada que não venha de Deus tem permissão para atravessar este limite. É simples, é poderoso, é bíblico e é eficaz. Santa Teresa dizia que a cruz é o terror dos demônios. Não porque eles têm medo de um símbolo, mas porque a cruz representa a derrota deles. Ela representa o momento em que Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. E quando você faz o sinal da cruz com fé, você está invocando essa vitória. Você está lembrando as forças das trevas de que elas já perderam. E aqui está o segredo que muita gente não sabe. Esse gesto funciona. Não porque você é especial, não porque você é santo, mas porque Jesus é fiel. Porque a promessa dele é real. Porque o sangue dele tem poder. E quando você age na fé, Deus age na graça. Você pode não sentir nada, pode não ver nada, pode até duvidar se está fazendo certo. Mas confie, porque no mundo espiritual, algo está acontecendo. Um selo está sendo colocado, uma marca está sendo feita. E a partir daquele momento, aquela porta não é mais neutra. Ela é consagrada, ela é protegida, ela é vigiada pelos anjos. Porque onde há fé, há presença. E onde há presença, há proteção. Então faça esse primeiro ato com coragem, porque você não está sozinho. Deus está com você, Santa Teresa está intercedendo por você, e todo o céu está testemunhando o que você está fazendo. O segundo ato é ainda mais antigo e ainda mais poderoso. Santa Teresa deixou registrado no seu livro da vida uma das frases mais impactantes sobre guerra espiritual. De nada fogem mais os demônios, para não voltar, do que da água benta. Presta atenção nessa frase. Ela não disse que a água benta só afasta. Ela disse que faz com que eles não queiram voltar. Isso é profundo. Porque uma coisa é expulsar o inimigo. Outra coisa é criar um ambiente tão hostil para ele que ele não quer mais pisar ali. E a água benta faz isso. Por quê? Porque ela te lembra do seu batismo. Ela te lembra da sua identidade. Ela te lembra de que você foi marcado, selado, reclamado por Deus. E os demônios odeiam isso. Eles odeiam a lembrança de que você não pertence a eles, que você foi resgatado,
que você foi comprado com sangue. Então o segundo ato é pegar água benta e aspergir nos cantos da porta, na soleira, nos batentes. Se você não tem água benta em casa, vai até a igreja mais próxima e pega. Não tenha vergonha. Não ache que é exagero. Porque isso é parte da tradição católica há séculos. A igreja sempre soube que os sacramentais têm poder. Não um poder mágico, mas um poder sacramental. Eles não funcionam por si mesmos, mas eles canalizam a graça de Deus quando usados com fé. E a água benta é um dos sacramentais mais antigos e mais eficazes. Santa Teresa não inventou isso. Ela só confirmou o que a igreja sempre ensinou. E se ela, sendo uma das maiores místicas da história, usava água benta diariamente, quem somos nós para achar que não precisamos? Quando você asperge a água, você pode rezar assim: Senhor, pela virtude desta água benta e pelo poder do teu sangue, purifica esta entrada de todo contágio espiritual. Que nada de impuro, nada de maligno, nada de opressor atravesse este limiar, e que todos os que entrarem aqui sintam a tua paz e a tua presença. Não precisa decorar. Pode ser com suas palavras. O que importa é a intenção. O que importa é a fé. E quando você faz isso, algo acontece. A atmosfera muda. Você pode não perceber imediatamente, mas nos dias seguintes, vai notar. As discussões diminuem. O peso alivia. A paz aumenta. E isso não é sugestão. É graça. É a ação de Deus respondendo à sua fé. E aqui vai um aviso importante. Faça isso com respeito, mas não com medo. Porque você não está lidando com forças iguais em combate. Você está do lado vencedor. Cristo já triunfou. O diabo é um inimigo derrotado que só tem poder onde você dá espaço para ele. E quando você sela sua casa, quando você consagra sua porta, você está dizendo: aqui você não tem espaço, aqui você não tem autoridade, aqui você não é bem-vindo. E ele entende essa linguagem, porque apesar de toda a arrogância dele, ele sabe que não pode lutar contra a cruz. Ele sabe que não pode enfrentar o sangue de Cristo. E ele sabe que quando um filho de Deus se levanta com fé e declara autoridade, ele tem que recuar. Então não subestime o poder desse ato. Não trate isso como folclore. Trate como guerra. Porque é. O terceiro ato é a proclamação da vontade. E aqui entra aquela expressão famosa de Santa Teresa: a determinada determinação. Ela dizia que para chegar à união com Deus, para viver em paz, para não ser arrastado pelas tempestades da vida, você precisa de uma determinação firme, inabalável, decidida. Não é uma vontade fraca, oscilante, que muda conforme o humor. É uma determinação resoluta de que, aconteça o que acontecer, você vai permanecer fiel. E no dia 1º de fevereiro, você vai exercer essa determinação sobre o mês inteiro. Você vai declarar que fevereiro será diferente, que neste mês sua casa será território de Deus, que neste mês a providência vai entrar e a escassez vai sair, que a alegria vai entrar e a tristeza vai sair, que a saúde vai entrar e a enfermidade vai sair. E você faz isso na porta, em pé, com autoridade. Não precisa gritar, mas precisa ter firmeza. Você pode usar esta oração: Senhor, pela intercessão de Santa Teresa de Ávila, eu entrego a Ti este mês de fevereiro. Que nesta porta entre a Tua providência e saia a escassez. Entre a alegria e saia a tristeza. Entre a saúde e saia a enfermidade. Minha casa é o Teu castelo. Amém. E quando você diz Amém, você está dizendo: assim seja. Você está concordando com a vontade de Deus. Você está declarando que você confia. E essa declaração não é vazia. Ela ancora sua alma na esperança cristã. Ela fixa sua mente na verdade. Ela alinha sua vontade com a vontade de Deus. E a partir daquele momento, você não está mais à mercê das circunstâncias. Você está posicionado. Você está firme. Você está determinado. Santa Teresa viveu isso. Ela enfrentou oposições terríveis, críticas, perseguições, doenças, crises internas. Mas ela nunca desistiu, porque ela tinha essa determinada determinação. E é isso que ela quer passar para você. Não é um otimismo ingênuo.
Não é pensamento positivo, é uma decisão de fé. É dizer: eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho crer que Deus é fiel. E quando você faz essa escolha, quando você a declara em voz alta, quando você a aplica sobre sua casa, o céu responde. Anjos são mobilizados, graças são liberadas, demônios são expulsos, e sua vida começa a mudar, não da noite para o dia, mas consistentemente, progressivamente, sobrenaturalmente. E tem mais. O dia 1º de fevereiro não é uma data aleatória. É a véspera da festa da apresentação do Senhor, também chamada de Candelária. Nesse dia, a igreja celebra o momento em que Maria e José levaram Jesus ao templo para ser apresentado a Deus, conforme a lei de Moisés. E lá, um homem chamado Simeão, movido pelo Espírito Santo, pegou o menino nos braços e disse: Meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar as nações. Por isso a festa é chamada de Festa das Candeias, porque Jesus é a luz do mundo. E quando você sela sua casa no dia 1º, você está preparando o ambiente para que essa luz brilhe sem obstáculos no dia 2. Você está limpando as lâmpadas, removendo a sujeira espiritual, criando espaço para a presença de Deus. Santa Teresa vivia com um desejo ardente de luz. Ela dizia que o demônio trabalha na confusão, na penumbra, na escuridão. Onde há luz, ele não consegue agir livremente. Onde há clareza, ele não consegue enganar. E quando você consagra sua casa, você está trazendo luz. Você está dizendo: aqui não há espaço para sombras, aqui não há espaço para mentiras, aqui não há espaço para engano. E isso muda tudo, porque a verdade liberta, a luz expõe. E quando você vive na luz, você vive em liberdade. Então, ao realizar esses 3 atos, você não está apenas cumprindo um ritual. Você está preparando o terreno para que a glória de Deus se manifeste na sua família. E isso, meu amigo, é algo que vale a pena. Mas não se iluda. O mundo lá fora vai tentar quebrar o seu selo, todos os dias. O trânsito caótico, as notícias perturbadoras, as ofensas no trabalho, os conflitos com pessoas próximas. Tudo isso vai tentar arrastar você de volta para o caos. E é aí que entra o ensinamento mais profundo de Santa Teresa. Se o interior está em ordem, o exterior não pode te derrubar. Quando você marca a porta da sua casa, quando você sela aquele espaço, você cria um porto seguro. Um lugar para onde você pode voltar e se recuperar. Um santuário onde Deus habita. E toda vez que você cruzar aquela porta, toda vez que tocar aquela maçaneta, sua alma vai se lembrar: aqui Deus habita, aqui eu estou protegido, aqui eu posso descansar. E isso não é pouca coisa. Isso é uma graça enorme, porque a vida é dura. O mundo é hostil. As pessoas ferem. As circunstâncias esmagam. E se você não tiver um lugar de refúgio, você vai ser consumido. Você vai ser arrastado pela corrente. Você vai perder o eixo. Mas quando você tem uma casa consagrada, quando você tem um espaço onde a paz de Deus reina, você tem para onde correr. Você tem onde se recompor. Você tem um lugar onde pode tirar a armadura, baixar a guarda e simplesmente ser. E isso faz toda a diferença. Santa Teresa dizia que Deus pode ser encontrado entre as panelas da cozinha. Ou seja, você não precisa estar na igreja para viver a presença de Deus. Você pode viver isso no seu dia a dia, nos seus afazeres comuns, na sua rotina normal. Desde que você viva em estado de graça e mantenha o coração voltado para Ele. E quando você sela a porta, quando você consagra o espaço, você está estendendo a presença de Deus para todos os cômodos. Não apenas a entrada, mas a sala, a cozinha, os quartos, o banheiro. Tudo. Porque a intenção que você coloca na porta se espalha pela casa inteira. E aos poucos, aquele ambiente se transforma. As conversas ficam mais leves. Os silêncios ficam mais tranquilos. A convivência fica mais harmoniosa. E isso não acontece por mágica. Acontece porque Deus está agindo. Porque você deu espaço para Ele. Porque você o convidou.
E ele nunca entra onde não é bem-vindo, mas quando é recebido, ele enche tudo com sua presença. Então deixa o selo da porta se estender para a sua mesa, para as suas refeições, para os seus diálogos, para o seu descanso. Fevereiro é o mês dedicado à Sagrada Família. Então viva esse mês como José, Maria e Jesus viviam. Com amor, com respeito, com paciência. Deixe que a fragrância das virtudes, a caridade, o silêncio orante, a mansidão, preencha cada cômodo. E assim, sua casa deixa de ser apenas um lugar onde você dorme e come. Ela se torna um ensaio para o céu. Ela se torna um pedaço do reino aqui na terra. E isso é o que Deus quer. Ele quer que você viva o céu agora, não apenas depois da morte. E você pode. Desde que você viva de acordo com a sua vontade. Eu sei que tudo isso pode parecer muito. Pode parecer intenso. Pode até parecer exagerado para quem não está acostumado com essa linguagem espiritual. Mas eu te pergunto, o que você tem a perder? Alguns minutos do seu dia? Um pouco de água benta? Um gesto de fé? E o que você tem a ganhar? Paz, proteção, providência. Um lar onde Deus se sente à vontade. Uma família mais unida. Uma atmosfera mais leve. Vale a pena ou não vale? E se Santa Teresa, uma das maiores autoridades espirituais da Igreja, garante que isso funciona, por que você duvidaria? Por orgulho? Por racionalismo? Por medo do que os outros vão pensar? Deixa tudo isso de lado. E simplesmente faz, porque fé sem obras é morta. Você pode acreditar em Deus, pode rezar, pode ir à missa, mas se você não age, se você não aplica, se você não vive o que crê, sua fé fica estéril. Ela não produz fruto, ela não transforma. E Deus não quer uma fé teórica, Ele quer uma fé prática, uma fé que se move, que age, que confia. E esses 3 atos que você vai fazer no dia 1º de fevereiro são exatamente isso. São fé em ação, são confiança aplicada, são obediência concreta. E quando você age assim, quando você dá o primeiro passo, Deus dá o segundo. Quando você faz a sua parte, Ele faz a dele. E o que Ele faz é sempre muito maior do que você imagina. Então não adie. Não deixe para depois. Não espere estar com mais fé, com mais ânimo, com mais certeza. Porque a fé cresce agindo. Você age e depois sente. Você obedece e depois entende. Você confia e depois vê. Não o contrário. Se você esperar sentir para agir, você nunca vai agir. Se você esperar entender para obedecer, você nunca vai obedecer. Então dá esse passo de fé. Levanta no dia 1º de fevereiro. Pega na água benta, vai até a porta da sua casa e faz o que Deus está te chamando para fazer. Marca aquela entrada com o sinal da cruz. Asperge a água benta. Declara a tua determinação. E depois observa. Observa o que Deus vai fazer nos próximos 28 dias, porque Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é amoroso. E Ele está esperando que você tome posse da autoridade que Ele já te deu. Você é filho de Deus. Você é batizado. Você é herdeiro do reino. Então age como tal. Não como uma vítima das circunstâncias, mas como um príncipe ou uma princesa do Altíssimo. Porque é isso que você é. E Santa Teresa te olha do céu, sorrindo, esperando que você finalmente acorde para essa verdade. Que você não foi feito para viver na mediocridade espiritual. Você foi feito para viver nas moradas mais profundas do castelo interior. E esse caminho começa na porta da sua casa. Começa com um gesto simples, mas poderoso. Começa com fé. Que neste mês de fevereiro, você viva como se cada passo seu fosse dado dentro do templo. Porque quando sua casa é um santuário, você está sempre no templo. Você está sempre na presença de Deus. E essa é a vida cristã autêntica. Não é viver apenas nos momentos de oração formal, mas viver permanentemente consciente de que Deus está com você, que Ele vê tudo, ouve tudo, sabe tudo, e que Ele te ama, incondicionalmente, eternamente, perfeitamente. E esse amor, quando você o aceita, quando você o acolhe, quando você vive nele,
transforma tudo. Seus relacionamentos, suas emoções, suas decisões, seu futuro, tudo. E lembre-se da frase de Santa Teresa, aquela que resume toda a sua espiritualidade. Nada te turbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa fé é o que você vai declarar na porta do seu lar. Que só Deus basta. Que só Ele é suficiente. Que só Ele pode preencher, proteger, prover. E quando você vive com essa certeza, quando você ancora sua vida nessa verdade, nada pode te abalar. Nem a crise, nem a doença, nem a perda, nem a traição. Porque você está fundado na rocha. E o que está fundado na rocha não cai. Não importa a tempestade, não importa o vento, não importa a chuva. Você permanece, firme, inabalável, vitorioso. Então vá. Faça esses 3 atos no dia 1º de fevereiro. Faça com fé, com intenção, com determinação. E depois viva o mês inteiro como alguém que sabe que sua casa é protegida, consagrada, habitada por Deus. Viva com a confiança de quem tem um porto seguro, de quem tem um refúgio, de quem tem um pai amoroso cuidando de cada detalhe. E quando chegar o final de fevereiro, você vai olhar para trás e vai perceber que algo mudou. Talvez você não consiga explicar exatamente o que, mas você vai sentir. Você vai saber. E vai agradecer a Deus por ter obedecido, por ter confiado, por ter agido. E Santa Teresa vai sorrir lá do céu, satisfeita. Porque mais um filho de Deus entendeu o que ela sempre ensinou, que a vida espiritual não é passiva, é ativa. Que a fé não é só acreditar, é agir. Que a santidade não é só sentir, é decidir. E que o castelo interior não é só uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual que você pode e deve habitar. Então habite. Entre. Permaneça. E descubra que Deus já estava lá, esperando por você, desde sempre. Com os braços abertos, com o coração cheio de amor, pronto para te dar tudo o que você precisa. Basta você confiar.